Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao 25. Todos acharam? Diz assim: disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto. E nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, também vos medirão. E ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra, Pai. Fala aos nossos corações, me ajude a pregar ao teu povo, que nós possamos, ó Deus, aprender de ti mais, Pai, conhecer mais a Jesus nesta noite, e nos dê graça, ó Deus, para tudo aquilo que aprendermos, nós também coloquemos em prática, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu acredito, e isso é uma opinião minha, de que nunca nós tivemos uma visão tão errada sobre a igreja como nos dias de hoje. Ao longo da história da igreja, a gente vai ver que as pessoas sempre distorceram, tiveram uma visão errada em relação à igreja. Mas o momento que nós estamos vivendo, eu acredito, que é um dos momentos mais complicados da nossa história. Momento em que nós não temos uma compreensão correta do que significa igreja. Nossa eclesiologia é muito complicada, muito distorcida. A igreja ela tem sido tratada como um clube religioso por alguns em nossos dias. Um clube religioso, ele funciona assim: nós pagamos a mensalidade e depois nós queremos usufruir dos benefícios do clube. Um clube religioso é um local para distração, para aliviar o estresse. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu, meus irmãos, meu pai, ele nos levava ao Sesc, é um clube na cidade de Bauru. E ele nos levava ali para um momento de distração, de lazer e para gastar nossas energias também. Para que ele pudesse depois ter tranquilidade em casa, a gente pudesse dormir mais cedo. E às vezes a igreja ela é vista como um lugar de distração, um lugar para a gente aliviar o nosso estresse, para ouvir uma palavra de autoajuda, de conforto. Um clube ele não gera preocupação. As pessoas que vão ao clube, a obrigação é muito pequena que eles têm ali. A obrigação deles é apenas pagar a mensalidade. E o clube ele faz isso, e hoje a ideia que as pessoas têm de igreja é isso. De não ter obrigação, apenas se sentir bem em um local. As pessoas que vão ao clube, elas não estão preocupadas se a conta de água vai ser paga na semana seguinte. Quem é sócio do Sesc não perde o sono. Será que segunda-feira eles vão conseguir pagar a água do clube? As pessoas não ficam preocupadas com a manutenção do prédio. Será que eles vão consertar a torneira lá do clube? Aquele banheiro que está com vazamento? Eles não ficam preocupados. E hoje as pessoas vêm à igreja com esta mesma ideia, com esta mesma concepção de igreja. Eu não estou preocupado se a luz será paga, se o banheiro vai ser arrumado, o defeito, o problema que tem ali. As pessoas que são sócias de um clube, elas também não estão preocupadas com os outros sócios. E hoje, infelizmente, esta é a realidade de muitas igrejas.
E pode ser que seja a realidade de alguns de nós aqui nesta noite. A gente vai ao domingo, eu não estou nem aí com o que os outros irmãos estão passando, o que eles estão vivendo. Eu quero a minha bênção. Eu quero o meu bem-estar. Eu vou à igreja, eu pago a mensalidade, que é o meu dízimo, dou as ofertas, quero ouvir uma palavra que me traga ânimo, que me encoraje, que fale bem ao meu coração, que levante a minha moral. Mas eu não estou preocupado se a conta de água será paga, se a manutenção será feita e se os demais sócios do clube religioso estão bem. Não estou preocupado, eu não oro por eles, eu não me preocupo com eles. Nós precisamos ter uma compreensão correta em nossos dias sobre o significado da igreja. Nós precisamos ir à palavra de Deus para mudar os nossos conceitos que porventura eles estejam errados. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele vem se revelando gradativamente. As pessoas tinham um conceito errado também sobre o Messias. Então Jesus ele vem mostrando qual é a verdadeira identidade do Messias. Por que ele veio? Qual é o propósito da sua vinda? E a gente tem visto isso no Evangelho de Marcos. Ele tem mostrado a sua soberania, o seu poder sobre as enfermidades. Ele tem mostrado o seu poder sobre os demônios. Ele tem mostrado que ele é Deus, perdoando pecados, chamando as pessoas e elas vindo sem resistir à sua voz. A gente viu que ele chegou na coletoria e simplesmente disse para Levi: siga-me, e Levi largou tudo e o seguiu. Jesus vem mostrando, ele vem se revelando gradativamente, porque as pessoas também tinham um conceito errado do que era o Messias, do que deveria ser o Messias. E Jesus vem pregando o Evangelho, vem anunciando a boa notícia de Deus para este mundo. No texto anterior que nós meditamos do Evangelho de Marcos, Jesus falou sobre os solos. Ele falou sobre 4 tipos de solos. E falou da semente, que é a palavra de Deus, o Evangelho. E de que às vezes a semente, o Evangelho, caem à beira do caminho. E esta mensagem tão maravilhosa, ela é roubada pelos demônios, pelas aves de rapina. Algumas sementes do Evangelho caem em solo pedregoso. A pessoa até se alegra. Glória a Deus, agora eu sou de Cristo. Põe um adesivo no carro, põe o peixinho no carro. Só que quando vem as tribulações, ela não suporta o calor do sofrimento. É um solo pedregoso, não tem profundidade. E Jesus falou do solo cheio de espinhos. Também ouve o Evangelho, mas o encanto pelas coisas do mundo sufocam esta planta. Ela nem chega a germinar, na verdade. E Jesus falou sobre o solo fértil, que o Evangelho cai e ele frutifica, a 30, 60 e a 100 por 1. E esta parábola, ela vai nos ajudar a entender o texto de hoje. Assim como Jesus ele vem se revelando, ele vem mostrando quem ele é, a verdade dele, que estava escondida ou mal compreendida sobre o Messias, ele vem mostrando essa verdade, ele vem revelando este mistério de quem ele é. Ele vai mostrar também a realidade da igreja. As pessoas tinham um conceito errado sobre o Messias e tinham um conceito errado sobre a comunidade de Deus, o povo de Deus, de como deveria ser o povo de Deus, a igreja. E ele vem mostrando isso, quem ele é, e hoje ele vai nos mostrar sobre o papel da igreja. Então, a mensagem desta noite é sobre 2 advertências que Jesus dá à sua igreja. A primeira advertência é:
compreenda e viva de acordo com a sua identidade. Nós precisamos entender, ter uma compreensão correta, teológica, de qual é a identidade da igreja. Qual é a identidade da igreja? Por que ela existe? E daí nós devemos viver de acordo com esta compreensão. Essa é a primeira advertência. Versículo 21 ele diz: disse-lhes mais, será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? O que era, ou o que é uma candeia? Candeia é uma lâmpada. É uma lâmpada formada por um recipiente de barro. E ela tem um bico que passa a extremidade de um pavio. Naquele bico se coloca um pavio e dentro daquela tigela de barro você coloca o óleo para queimar. E aí acende o pavio e aquilo ali ilumina. Quando a gente era criança na escola, os professores nos ensinavam a fazer lamparina. Os da década aí de 80 para baixo aí sabe disso, né? Então Jesus disse, olha, que os salvos, eles são como um solo fértil. Os salvos, eles vão dar frutos. Eles não são como o solo à beira do caminho, eles não são como o solo pedregoso, eles não são como o solo cheio de espinhos, mas eles são um solo fértil, e eles vão dar frutos. E agora ele diz que os salvos, o seu povo, é como uma lâmpada, e que nós somos chamados para iluminar. Assim como uma terra produtiva, quando dá fruto, isso é visível, o fruto é visível. A Bíblia diz que pelos frutos nós iríamos conhecer a árvore. A Bíblia não diz que pela raiz, não é algo que está oculto, é algo que é visível. E agora Jesus diz, nós também somos como uma lâmpada, nós somos uma candeia, uma lamparina, e nós somos chamados para iluminar. Em outro evangelho, Cristo vai dizer que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E Jesus está dizendo aqui que esta lâmpada, ela não pode ficar escondida. Na parábola anterior, Jesus havia dito que os mistérios do reino, eles eram revelados apenas para os discípulos. Vocês se lembram? Jesus disse, olha, eu prego por parábolas. E eu só explico os mistérios do reino para os meus discípulos. Para os que estão de fora, não. Eles não vão entender. Marcos 4:11. E ele lhe disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A vós, os discípulos. Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Jesus está dizendo que os mistérios do reino, eles eram revelados apenas para o seu povo. Só que Jesus subiu aos céus. E existem outros discípulos de Jesus espalhados pela face da terra, que foram comprados, como o Carlos orou aqui, eleitos antes da fundação do mundo. E eles precisam conhecer os mistérios do reino. Como que eles vão conhecer os mistérios do reino? Só se a gente anunciar. Os apóstolos continuaram a fazer isso depois que Jesus subiu aos céus. Mas os apóstolos também morreram. E a igreja, ela deve continuar o ministério de Jesus e dos apóstolos. Nós temos que continuar anunciando. Porque este ministério, ele está oculto. Mas ele não deve ficar oculto. Ele deve ser anunciado aos discípulos, às ovelhas de Jesus. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4 diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, está escondido, para os que estão perecendo é que está escondido, encoberto. E por que está encoberto? Aí Paulo vai dizer, o Deus desta era
Deus com letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o quê? A luz do Evangelho. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Então Jesus disse: olha, o mistério do reino eu revelo ao meu povo. E Jesus subiu aos céus, está assentado à destra de Deus, e ele diz que a igreja deveria continuar revelando, anunciando, mostrando o quê? O Evangelho. Nós devemos fazer isso. Qual que é a vontade de Cristo? É que o Evangelho fique encoberto? Não. Olha o que diz o versículo 22. Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto. E nada foi escondido senão para vir à luz. Percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: vocês devem brilhar. Uma lâmpada não pode ficar escondida. E o que nós devemos brilhar? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que nós devemos brilhar para o mundo. E Jesus diz: o que está encoberto é para ser manifesto, é para ser anunciado. O que está escondido tem que vir à luz. Então, qual é a identidade da igreja? A igreja é um solo fértil. Os frutos são visíveis. E é natural. Como é que nós sabemos quem é povo de Deus? Pelos frutos os conhecereis. Um povo que não dá fruto não é povo de Deus. A marca do povo de Deus é que ele frutifica, ele dá fruto. A marca do povo de Deus é que ele ilumina. Ele não é apenas um solo fértil, mas ele é uma lâmpada. E o que nós devemos brilhar? Brilho, a ideia de brilho é de encantamento, de ficar maravilhado. Uma cidade muito iluminada, a gente fica impressionado. Por exemplo, Las Vegas, quem teve a oportunidade já de ir a essa cidade, é uma das cidades mais iluminadas do mundo. E ela é feita assim propositalmente, para atrair as pessoas, porque a iluminação, ela chama a atenção, ela atrai. Então, o que nós devemos brilhar? Brilhar o quê? O que deve causar encantamento nas pessoas aí fora? As pessoas não devem ficar encantadas com as nossas estruturas. Tem muita igreja com uma concepção errada, e nós podemos também correr esse risco, de achar que o que as pessoas devem ficar maravilhadas é com a nossa estrutura, com o nosso prédio. Oh, nós temos o prédio mais bonito da cidade de Bauru. Não é isso que deve brilhar. Algumas pessoas têm a ideia errada de que o mundo deve ficar encantado com a gente é com as nossas habilidades. Olha, nós temos uma banda em nossa igreja fabulosa, músicos maravilhosos, com muitas habilidades. Nós temos um pregador muito habilidoso, que fala muito bem, que usa vários tipos de sinônimos e verbos e é muito habilidoso no falar. Não é com isso que as pessoas devem ficar encantadas. Algumas pessoas têm a ideia de que as pessoas devem ficar maravilhadas com a nossa organização. Ei, vocês não conhecem os batistas, rapaz. Batista é organizado. As pessoas não devem ficar maravilhadas com a nossa denominação, com o nosso poder econômico. Olha como essa igreja é rica. Eles têm estacionamento, eles têm salas climatizadas, eles têm uma escola, eles têm um hospital. Olha como eles são poderosos economicamente. O que deve brilhar, irmãos? O que deve brilhar para este mundo e que as pessoas devem ficar maravilhadas? Não é com a nossa estrutura, com as nossas habilidades,
com a nossa organização, com a nossa denominação, com o nosso poder econômico. O que deve brilhar é a luz do Evangelho. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós podemos ser uma igreja simples, pobre, debaixo de uma casinha de sapé, mas as pessoas devem ficar maravilhadas com a nossa mensagem, com o que nós pregamos. E o que nós devemos pregar? Nós devemos pregar Cristo Jesus, o Evangelho. É isso que deve brilhar para o mundo. É o Evangelho que deve brilhar de nós como igreja. E é o Evangelho que deve brilhar de nós como indivíduos. O que tem brilhado da sua vida? Você que está aqui nesta noite. O Evangelho tem fluído de você para o mundo? O que tem fluído de você para esta sociedade? A Bíblia diz que nós somos uma luz, uma candeia. E esta luz não pode ser colocada debaixo de uma cama. Ela tem que estar no alto. Nós temos que brilhar o Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? Esse é um outro problema na época em que nós vivemos. As pessoas não sabem definir o que é o Evangelho. Você sabe definir o que é o Evangelho? Ah, pastor, o Evangelho é a boa notícia. Boa notícia do quê? Que boa notícia é esta? Ah, é a boa notícia que Jesus veio ao mundo, morreu para que minhas contas fossem pagas e meu nome fosse tirado do SPC. Essa é a boa notícia? Não. Qual é a boa notícia? A boa notícia, irmãos, e grave isto nesta noite, porque é isto que nós devemos pregar para o mundo e para os perdidos. A boa notícia fala de uma ação. Uma ação que alguém fez. Não é sobre uma ação que nós fizemos. Não é sobre algo que eu tenho que fazer para ser salvo. É sobre algo que Deus fez para nos salvar. É uma ação. E que ação foi esta? Esta ação começou no céu. Cristo deixando a sua glória, o seu trono, e Ele encarnou. Esta é a mensagem do Evangelho. Ele veio a este mundo e encarnou, Ele se fez homem, para se identificar com o seu povo. E Ele viveu, Ele obedeceu a lei de Deus, Ele cumpriu toda a lei, Ele não falhou em nenhum quesito da lei. Para quê? Para se identificar conosco e fazer isso em nosso lugar, como nosso substituto. Nós deveríamos cumprir a lei, mas nós somos incapazes de cumprir a lei. Então Ele cumpriu em nosso lugar. Essa é a boa notícia. Ele deixou sua glória, se fez homem, obedeceu em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou e se assentou novamente no trono de onde Ele veio. Esta é a mensagem do Evangelho. Não fala nada sobre algo que nós fizemos. Não é sobre algo que eu devo fazer. A boa notícia é aquilo que Deus fez e qual o resultado daquilo que Ele fez. O fato de Cristo ter vindo e morrido em nosso lugar e ressuscitado e agora estar assentado à destra de Deus, significa que a nossa conta foi paga, mas não é a conta do SPC. É a nossa dívida contra Deus. Uma dívida que era impagável. Era a nossa dívida contra Deus. Ele disse, a última frase de Cristo na cruz: está consumado. Está pago. O Lucas não deve mais nada.
O Bruno não deve mais nada, a Dona Vera não deve mais nada. A Bíblia vai dizer, Romanos 8:1, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. O Evangelho fala sobre a ação, o que Deus fez, e o resultado. E é isso que deve brilhar de nós como igreja e de você como crente. E eu pergunto, é isso que tem brilhado desta igreja? Se o Evangelho não tem sido pregado aqui, irmãos, vocês têm que se levantar contra este pastor. Vocês têm que destituir este pastor que fala nesta noite. Porque esta é a função da igreja: brilhar a luz do Evangelho. É isto que tem brilhado desta igreja, deste púlpito. É isto que tem brilhado de você como crente. As pessoas estão ouvindo o Evangelho através da tua vida. Primeira Coríntios 15, versículo 3 e 5 diz, um resumo do Evangelho que Paulo dá aqui: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. É isso que Paulo pregava. Ele falou: eu decidi pregar Cristo e este crucificado. Eu não quis pregar outra coisa. Era o Evangelho. Qual é o nosso papel como igreja? Nós devemos brilhar. Brilhar o quê? O Evangelho. Agora, brilhar para quem? Onde a luz deve brilhar? Nas trevas. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós devemos brilhar neste mundo em trevas. Nós temos uma dupla identidade. Uma dupla identidade e uma dupla função. John Stott, ele vai dizer o seguinte: por dupla identidade, quero dizer que a igreja é um povo que foi tanto chamado para sair do mundo, para adorar a Deus, quanto devolvida ao mundo para testemunhar e servir. Nós temos uma dupla identidade. Nós fomos tirados do mundo, chamados do mundo para adoração, e devolvidos ao mundo para testemunhar. A luz deve brilhar nas trevas, no mundo. 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, uma nação santa. Santa significa separado. A palavra santo é separado. Nós somos um povo separado para adorar a Deus. Um povo também adquirido. Nós não fomos apenas separados para adorar a Deus, mas nós fomos também adquiridos para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma nação santa, um povo que se reúne todo domingo para adoração. Nós fomos tirados das trevas deste mundo para vivermos para Deus, separados para Deus em adoração, mas Deus nos devolveu para o mundo do qual nós fomos tirados, esse mundo de trevas, para anunciar agora as verdades deste Deus que nos tirou de lá, que nos tirou das trevas para a sua luz. A gente então vem em adoração no domingo, e durante a semana a gente vai em missão. A gente vem em adoração e vai em missão. Alec Widler, ele chama isso de santa mundanidade.
É uma santa mundanidade, não no sentido negativo da palavra mundano, mas nós somos santos no sentido de separados e mundanos no sentido de que nós somos enviados ao mundo. Não mundano no sentido negativo da palavra, mas enviados ao mundo. Quem nós somos então? Qual a identidade da igreja? Nós somos uma lâmpada. O que nós devemos brilhar? Não são nossas estruturas, não são nossas habilidades, não é o nosso poder econômico que deve brilhar, é o Evangelho. A luz da glória de Cristo revelada no Evangelho. A quem nós devemos brilhar? Ao mundo que está em trevas. Nós não devemos ficar escondidos aqui todo domingo, ou escondidos durante a semana. Segunda-feira, reunião dos homens. Terça, reunião das mulheres. Quarta-feira, reunião de oração. Quinta-feira, grupo do salgadinho. Sexta-feira, grupo dos casais. Sábado, jovens. Algumas igrejas, elas estão pegando essas lâmpadas e concentrando elas. Não sabe por que eu tenho um monte de atividade? Para os irmãos não caírem no pecado. Porque daí eles não convivem tanto lá fora, eles não se sentem tentados. Nós temos até um negocinho aqui para os jovens, para eles não ir na boate. Então a gente põe um jogo de luz na igreja e um funk gospel. E nós concentramos essa luz. Nós somos santos, separados para a adoração, mas enviados ao mundo em missão. Nós nos reunimos no domingo para adorar o nosso Deus, dia do Senhor, e somos enviados durante a semana para brilhar neste mundo em trevas, brilhar o Evangelho. Então, a primeira advertência de Jesus é: compreenda qual é a sua identidade como igreja e viva de acordo com essa identidade. Se você é luz, você tem que brilhar e brilhar no mundo. Você foi chamado para ser luz do mundo. Você não pode ficar debaixo da cama, escondido. A segunda advertência é: uma igreja que não cumpre o seu papel se torna inútil. Uma igreja que não cumpre o seu papel se torna inútil. Versículo 23 ao 25. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Prestem bastante atenção ao que vocês estão ouvindo. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós tratamos do Evangelho e da nossa identidade. E a maneira como nós lidamos com o Evangelho, a maneira como nós lidamos com o Evangelho, o respeito que nós temos em relação ao Evangelho, a seriedade que nós temos em relação à nossa identidade, é isso que vai nos tornar útil ou inútil. Eu vou repetir. A maneira como nós lidamos com o Evangelho e com a nossa identidade de iluminar este Evangelho para este mundo, se nós tratamos com seriedade, nós seremos uma igreja útil. Se nós tratarmos com descaso, nós seremos inúteis. É isso que o texto está dizendo. Jesus começa dizendo: dai atenção ao que vocês estão ouvindo. Com a medida que vocês medirem, com a maneira que vocês tratarem o Evangelho e a identidade de vocês, vocês também serão tratados assim. Os fariseus, eles se orgulhavam de ser um povo diferente, um povo que tinha a lei, os mandamentos, um povo para quem Deus deu as tábuas da lei, um povo para quem Deus deu o sacerdócio,
Um povo para quem Deus deu o templo. Só que eles abafaram tudo isso. E aí até o que eles tinham, que era o orgulho deles, foi tirado deles. Eles perderam a lei, perderam os sacerdotes, perderam o templo. Hoje só tem uma parede lá. Muro das Lamentações. É isso que Jesus está dizendo. Se uma igreja tratar com descaso o Evangelho, a maneira como você trata o Evangelho e trata a sua identidade como igreja, que deve ser lâmpada, se você tratar com descaso, até o que você tem será tirado de você. Com a medida com que você medir, Deus vai tratar você. Nenhuma árvore ela come o seu próprio fruto. Você já viu uma árvore comer o seu próprio fruto? Desfrutar do seu próprio fruto? Os frutos que Deus nos dá é para que outros se beneficiem disso. E se isso não está acontecendo, nós nos tornamos inúteis. Se o Evangelho não tem brilhado de nós, através de nós, por meio de nós, para este mundo em trevas, então nós não servimos. Uma lâmpada que não ilumina, você joga fora, você descarta ela. Cada igreja que ouviu o Evangelho deve passar o Evangelho adiante. Cada pessoa que ouviu o Evangelho deve também transmitir o Evangelho a outras pessoas. O bispo John J. Well, isso em 1571, olha o que ele diz: se algum homem for um cristão mudo, que não prega o Evangelho, não professando abertamente sua fé, mas se escondendo e disfarçando por medo do perigo em tempo futuro, ele dá aos homens ocasião, de modo justo e com sã consciência, para duvidarem de que tenha a graça do Santo Espírito dentro dele, porque a sua língua está presa e não fala. Olha o que esse bispo disse lá em 1571. Se algum homem está mudo, é de se duvidar que ele tem o Espírito Santo dentro dele. Se você não prega o Evangelho, é de se duvidar que você tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Paulo sentia um peso, ele falou: isso está imposto sobre mim. E aí ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Este é o senso que nós temos que ter como igreja. Ai de mim, se eu não pregar. Se eu não pregar, eu sou uma lâmpada inútil. Se eu não pregar, as pessoas não estão se beneficiando do fruto. Se eu não pregar, eu não sirvo para nada. É muito sério isso, irmãos. Jesus diz: até o que tem vai ser tirado dessa pessoa. Até o que tem, ou que ela pensa ter. Não basta a gente ter uma boa teologia como igreja. É importante termos um conhecimento sério das doutrinas. É importante, mas isso não basta. Não basta combatermos os falsos profetas. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha uma boa teologia. Pastores de peso passaram por lá. Paulo plantou essa igreja. O apóstolo João foi pastor ali. Timóteo foi pastor ali. Eles combatiam os falsos profetas. João vai dizer lá no Apocalipse que eles combatiam os nicolaítas. Os falsos apóstolos, eles colocavam à prova. Mas olha o que Deus diz para eles. Capítulo 2, versículo 4 e 5 de Apocalipse. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E a gente vai entender que esse amor aqui é o amor primeiro por Deus. É possível ter uma boa teologia, combater os falsos profetas e não amar a Deus. Eles abandonaram o amor, aquele fervor por Deus, aquele amor ardente por Deus e pelo próximo. Eles abandonaram o primeiro amor.
Eles tinham orgulho de ter uma boa teologia e de combater os falsos profetas. Mas Jesus disse para esta igreja: eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram aquele fervor, aquele amor por Deus e aquele fervor evangelístico. Lembrem-se de onde caiu, arrependam-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Você lembra quando você era novo convertido? Que você pregava para todo mundo. Você não podia ver qualquer pessoa, você falava de Cristo. Volte a isso. É isso que Deus está dizendo para nós como igreja. Porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Irmãos, olhem para a Europa. O que aconteceu com as igrejas da Europa? A maioria das igrejas se tornaram os templos, boates, restaurantes, museus. Eles perderam o fervor. Eles tinham uma boa teologia, os maiores teólogos vieram da Europa. O que aconteceu com essas igrejas? Deus tirou o candelabro deles. Se uma igreja não anuncia o Evangelho, se ela não ama a Deus com fervor e o próximo, Deus tira o candelabro desta igreja. Pregar o Evangelho é um sinal de que amamos a Deus e de que amamos o próximo. Quando você está diante de uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que não se entregou a Jesus ainda, você está diante de alguém que não está adorando o teu Salvador. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque nós amamos a Deus, nós amamos ao nosso Salvador Jesus Cristo. E quando eu estou diante de uma pessoa que não se entregou a Cristo, eu estou diante de alguém que não está adorando o meu Salvador. Por isso que eu tenho que anunciar a Jesus, porque eu amo o meu Salvador, e eu quero ver outras pessoas o adorando também. Você ama a Deus? Qual é a evidência de que você ama a Deus? É que você prega o Evangelho. Uma das. Pregar o Evangelho deve ser algo natural, não um peso. Deve fluir de nós. Nós devemos vir em adoração no domingo e ir em missão durante a semana, espalhados. Quando não vamos, algumas coisas podem estar acontecendo. Quando a gente não vai em missão, quando a gente tem uma ideia da igreja de apenas um clube religioso, de ir apenas para receber, e de sair durante a semana para viver a nossa própria vida, se preocupar apenas com os nossos problemas, algo está errado. Algumas coisas podem estar acontecendo. Uma delas é a ignorância em relação ao nosso papel. Talvez você não tenha ido em missão porque não aprendeu que esta é a tua função. Ah, pastor, eu achava que pregar o Evangelho era para missionário e para pastor só. Não. A Bíblia diz: vós, plural, sois a luz do mundo. Talvez por ignorância, mas hoje você que está aqui não é mais ignorante. Então você tem que vir em adoração e ir em missão. Pode ser que você não ia em missão por causa da ignorância em relação ao Evangelho. Você não sabia nem o que pregar e nem como pregar, mas hoje você aprendeu o que você deve pregar. Que Jesus deixou sua glória, se fez homem, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou e voltou para o seu trono. E ele ter feito isso para aqueles que creem nele
seus pecados serão apagados. Nenhuma condenação há mais para os que se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo. É isso que você tem que pregar. Talvez você não tenha ido em missão, porque você não sabia nem como pregar o Evangelho. Mas hoje você também não é mais ignorante. Talvez alguns não vão, porque são egoístas. Não estão preocupados com o perdido. E aí pode ser que essa pessoa nem salva é. Alguns não vão por medo. Ai, o que vão falar de mim, pastor, lá no meu trabalho? Lá vem o evangélico. Medo da reputação. Ah, se eu falar para os meus parentes, ele vai parar de vir na minha casa. Porque ele é idólatra. Ele segue uma outra seita, ele vai se sentir ofendido. Alguns não estão indo em missão por medo. Mas não é medo de apanhar. É medo de ser mal visto como uma pessoa chata. É medo da reputação. Alguns não vão em missão porque estão em pecado. O pecado, ele paralisa a pessoa. Ele tira o vigor evangelístico da pessoa. E pior, ele tira a credibilidade. Como é que eu vou falar de Jesus no meu trabalho, pastor? O povo sabe que eu olho para todas as mulheres que passam na rua? Como é que eu vou falar de Cristo se eu já contei um monte de piada imoral no meu trabalho? Aí é o crente pisca-pisca. Ele não é luz. Já viu aquelas luzes pisca-pisca? O pisca-pisca você usa ele uma vez no ano. É o crente que uma vez no ano ele decide falar de Jesus. Ele é pisca-pisca. Só que o pisca-pisca, quem tem sabe, a Carla lá, todo ano ela monta a arvinha dela de Natal, a Terezinha, né, Terezinha? E aí pega o pisca-pisca. É uma vez no ano só que você usa aquilo lá. Só que o pisca-pisca, quando queima uma luz na sua casa, você não usa o pisca-pisca. Porque o pisca-pisca não ilumina, ele faz que ilumina. Que tem hora que ele ilumina, mas tem hora que ele está em trevas. Tem hora que ele ilumina, tem hora que ele está em trevas. E tem um monte de crente assim. Tem hora que ele posta no Facebook. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Depois ele já posta uma outra coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, com Cristo, e que denigre ele. Nem parece um crente. É trevas. Algumas pessoas não anunciam o Evangelho por ingratidão. Ingratidão. Ah, pastor, pode ser que eu seja ignorante em relação ao meu papel. Eu achava que só os pastores e os missionários deveriam pregar. Pode ser que eu seja ignorante em relação ao Evangelho. Pode ser que eu seja egoísta, não estou preocupado com o perdido. Pode ser que eu tenha medo das pessoas me verem, me caçoarem de mim, falarem mal de mim, darem risada de mim. Pode ser que eu perdi a credibilidade. Eu fiz tanta coisa errada e eu perdi a credibilidade. Mas o pior de tudo isso é a ingratidão. Nós estamos até dispostos a ir em adoração no domingo, a vir em adoração, mas ir em missão, não, pastor, é tão confortável nós virmos em adoração, é tão gostoso ouvir os hinos, é tão gostoso, é tão confortável a posição que nós estamos. Vir em adoração é bom, mas ir em missão não, Deus. Isso é ingratidão. Sabe por quê? Porque Cristo, ele veio em missão. Você não quer deixar o seu conforto. Cristo deixou o seu trono.
Você tem medo de que as pessoas zombem de você. Em Cristo, cuspiram nele. Você tem medo de ser maltratado. Cristo foi dilacerado. Cristo deixou a sua glória e veio para este mundo de trevas. Você quer ficar escondido debaixo da cama, porque é mais confortável. Mas Cristo veio, e Ele veio para iluminar no teu coração. Você só pode vir em adoração, porque Cristo veio em missão. Você só pode estar aqui hoje adorando a Deus, porque Cristo deixou a sua glória. E que o sentimento que havia em Paulo esteja também em nós. Ai de mim, Senhor. Ai de mim se eu não for em missão. Que miserável homem eu serei, se não for em missão, sendo que o meu Salvador deixou a sua glória para vir neste mundo de trevas. E agora Ele também me envia, assim como o Pai o enviou. Jesus diz: eu também vos envio. O mundo é um lugar terrível, mas Jesus orou: Pai, não os tire do mundo, mas livre eles do maligno. É difícil, mas nós temos a oração do sumo sacerdote Jesus Cristo. Você pode ir ao mundo em missão, porque Jesus orou para que nós fôssemos livres do mal. Não seja ingrato. É muito bonito adorar a Deus aqui em gratidão, mas a resposta do nosso amor a Deus não é apenas em adoração, mas também em missão. Vá ao mundo. Você veio hoje em adoração, agora vá ao mundo em missão e brilhe. Tem muitas pessoas que não estão adorando o Cristo que morreu por você. Você não pode ficar conformado com isso. Tem muitas pessoas que são a imagem de Deus e são escravas de Satanás. Você não pode ficar confortável com isso. Vá ao mundo e brilhe. A Bíblia diz que Deus colocou esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro. Vamos orar.